Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista e a nossa missão. O Espírito Santo repousou sobre Zacarias e ele profetizou por estas belas palavras a missão de seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 76 a 79. Número 1. Preparar o caminho do Senhor. A missão de João Batista é a missão de todo aquele que realmente quer servir a Deus e começa no trabalho de preparar o caminho do Senhor, apresentando a todos a necessidade de arrependimento dos pecados cometidos. Esta missão é impossível, a não ser que o servo do Senhor não mostre claramente ao povo o que é pecado. E o que é pecado, segundo a palavra de Deus? Pecado é a transgressão da lei. As pessoas estão perdidas, não sabem o que é certo ou errado. Os João Batistas modernos apresentarão a todos os reclamos e validade dos 10 mandamentos, para que todos saibam exatamente o que é o pecado e possam assim ter no coração o desejo de arrepender-se, buscando ao Senhor e entregando-se sem reservas a Ele. Número 2. Dar a seu povo o conhecimento da salvação. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Vivemos uma época em que os que se dizem cristãos não têm ideia de quem seja o Deus verdadeiro, não têm ideia de quem seja de fato Jesus Cristo ou que seja o Espírito Santo. Impera nas igrejas a doutrina da Trindade, uma doutrina que torna um mistério a personalidade do Pai e do Filho, criando uma confusão tão grande que os líderes e o povo já não creem sequer na existência de um Deus verdadeiro, que é o Pai, e também não creem em um Filho verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que fazem do Espírito Santo um outro Deus, que ao mesmo tempo é o mesmo Deus, que ao mesmo tempo é Pai, mas também não é Pai, que é Filho, mas também não é Filho, etc, etc, etc. 3. Na remissão de seus pecados. Diz a palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É preciso que se entenda que Cristo, ao derramar seu sangue na cruz, proveu a todos a salvação. Tornou possível de fato e de direito a salvação a todos. Porém, é preciso também entender que hoje Cristo apresenta esse sacrifício diante de Deus como expiação pelos nossos pecados, enquanto se leva a cabo o juízo dos que morreram e que em breve iniciará o juízo dos vivos. Advertência esta que não pode ser desprezada, mas infelizmente desconhecida igualmente dos que se dizem cristãos nos dias de hoje, salvo por uma minoria que lê e aceita as palavras do Senhor reveladas no Apocalipse, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Este temei a Deus e dai-lhe glória é também o eco das palavras de João Batista quando diz: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 17. Levar os povos a reconhecer o caráter amorável de Deus, que não quer que ninguém se perca,
que não quer que ninguém chegue ao juízo tendo pecado sobre si e sem um advogado a defendê-los. Para isso é dada advertência e chamado dos batistas modernos que a todos convidam a que entendam os tempos em que vivemos, a brevidade da vinda de Cristo e a necessidade de termos este advogado que nos defenderá diante do trono e do juízo de Deus. 4. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nunca em toda a história da humanidade que se tenha notícia, as pessoas estiveram tão perdidas. O desconhecimento de Deus, de sua palavra e de suas leis, naquelas que se dizem a sua igreja, é algo absurdo. Pastores com a Bíblia na mão ensinam tantos enganos e de forma tão vil e destituída de bom senso, que seria difícil de acreditar se alguém simplesmente nos contasse. E o que é pior, estas mensagens destituídas mesmo de bom senso são aplaudidas e recebidas como sendo a palavra de Deus, de tal maneira que quando se levanta alguém tentando mostrar esses erros absurdos ensinados nos púlpitos, é tido como um fanático alarmista, um dissidente, um louco. Não há lugar para os batistas modernos, pois o povo como cegos guiando cegos, ou cegos seguindo cegos, adormecidos como as virgens loucas, simplesmente não sabem no que crer. No passado, durante o chamado período das trevas, o povo sofreu pela falta de informação, pois Bíblias eram queimadas e assim o povo não tinha acesso à palavra de Deus e estavam assentados em trevas e na sombra da morte. Hoje, no entanto, não é diferente, pois embora tendo à disposição a lâmpada para os meus pés, que é a palavra de Deus, continuam sendo enganados, pois o diabo tem cegado de tal forma aos pastores e líderes das igrejas, que mesmo com a Bíblia aberta, somente o que conseguem extrair dela é trevas, pois não querem obedecer e nem servir de fato ao Senhor, antes ensinando doutrinas e preceitos que são apenas ensinos de homens, embora com aparência de justiça. Serve tão bem ao inimigo uma Bíblia aberta nas mãos dos falsos profetas, quanto as Bíblias sendo queimadas nas mãos dos papistas durante a época da Inquisição. De fato, podemos com segurança dizer que a Bíblia hoje na mão desses falsos profetas, aqueles que amam a mentira, aqueles que amam o dinheiro e o poder, pregadores da teologia da prosperidade ou das tradições de igrejas, de homens, é simplesmente por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mateus 13, 13 e 14. Vendo as letras e as palavras da Bíblia, mas não querendo aceitar o que de fato ensinam, não veem mais o que deveriam e finalmente já não enxergam mais nada, a não ser o que querem ver, e ouvindo não ouvem de fato e não compreendem. Assim, seguem cada vez mais cegos e cada vez mais surdos, caminhando para a perdição. Mas por que isso lhes acontece? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Mateus 13, 15. Corações duros. Você lhes ensina que a lei de Deus está em vigor, que os mandamentos da lei de Deus, incluindo o sábado, mas seus corações duros não aceitam, não querem aceitar, ouvem de mau grado, e por isso se lhes fecha os céus e o entendimento da palavra de Deus lhes fica obscurecido. Oram pedindo a Deus entendimento, mas suas palavras não chegam aos céus e não podem ser ouvidas por Deus, pois Deus não muda e diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Suas orações partem de um coração duro que não aceita a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo querem ser ouvidos. Mas não serão, pois suas orações são abomináveis e não podem chegar a um Deus santo que não pode aceitar o que é abominável. Mas, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis,
e não o ouviram. Mateus 13, 12 a 17. Bem-aventurado você que lê, ou que ouve o que agora está ouvindo, pois muitos quiseram e não puderam. Bem-aventurado você se está entendendo e, acima de tudo, aceitando o que está ouvindo aqui, pois certamente esta mensagem fará de você um verdadeiro batista, pregando a verdadeira mensagem para este tempo, e receberá um galardão realmente valioso e verdadeiro, pois diz a palavra de Deus: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Mateus 10, 41. Então, você pode endurecer o seu coração a esta mensagem e ter finalmente olhos para ver e não enxergar, e ouvidos para escutar e não ouvir, ou pode receber esta mensagem como sendo o eco das palavras de João Batista, o maior profeta que Jesus disse dos nascidos de mulher, e assim receber o galardão de profeta ou de justo. Preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo, João Batista representava aqueles que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Assim, você pode se unir aos João Batistas modernos e auxiliar na obra de preparar um povo para a vinda do nosso Senhor. Qual a sua resposta? Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer a mensagem da verdade presente alcançar as pessoas. Coragem, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe, e que Deus seja contigo.